A Bíblia revela que duas testemunhas profetizarão por 1260 dias, vestidas em pano de saco, clamando por arrependimento ao mundo. Após esse período, serão assassinadas, mas 3 dias depois, um evento inacreditável acontecerá. Quem são essas figuras enigmáticas? Elias, Moisés, homens comuns? Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir é uma das profecias mais assustadoras e frequentemente ignoradas do Apocalipse. Curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios bíblicos. Muito antes de João escrever o Apocalipse, e antes dos selos, trombetas e taças, outro homem de Deus teve um vislumbre do que aconteceria nos tempos derradeiros. Seu nome era Zacarias. No século VI a.C., Israel vivia um período sombrio, humilhado e cativo na Babilônia. Jerusalém estava em ruínas, seus muros destruídos e seus altares em cinzas. Onde antes havia louvor, agora reinava o silêncio. Após décadas de exílio, uma nova esperança surge. O Império Babilônico cai e um decreto do rei Ciro da Pérsia permite que os judeus retornem à sua pátria. Contudo, o que encontram é desolador: Jerusalém e o templo em escombros. A fé estava fragilizada e o entusiasmo inicial da volta logo se transformou em frustração. O povo questionava se Deus ainda estava com eles. É nesse cenário de desolação e desânimo que Deus envia uma visão a Zacarias. Uma mensagem não apenas em palavras, mas em imagens profundas, enigmáticas e atemporais. Zacarias vê um candelabro de ouro puro com 7 lâmpadas resplandecentes. O mais peculiar é que esse candelabro não é alimentado por mãos humanas. Não há sacerdotes derramando azeite nem rituais. O óleo flui por si só. Então ele percebe: 2 oliveiras vivas estão de pé, uma à direita e outra à esquerda do candelabro. Dessas árvores jorram tubos dourados, fornecendo azeite puro em um fluxo contínuo, ininterrupto, silencioso e sobrenatural. Não era uma cena comum, era uma mensagem codificada. Essas árvores não estavam ali por acaso. Elas representavam algo muito maior do que a restauração de muros. Elas simbolizavam o tipo de ministério que Deus ergueria em tempos de crise. Um ministério sustentado não por influência política ou carisma humano, mas por uma unção que vem do alto. O anjo então fala a Zacarias, e suas palavras ecoam por séculos. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Era uma mensagem para Zorobabel, o governador, para Josué, o sumo sacerdote e para todo o povo. A restauração que viria não dependeria de recursos humanos, mas da presença divina. No entanto, essa visão não termina ali. Não era apenas para aquela geração. Era também uma profecia velada em símbolos, um código celestial, uma pista oculta que só seria totalmente decifrada séculos depois, no livro do Apocalipse. Aquelas 2 oliveiras ressurgiriam, não mais em visão, mas em carne e osso na terra, diante do mundo. Séculos se passaram desde a visão de Zacarias. Reinos ascenderam e desvaneceram como poeira ao vento. Imperadores foram glorificados e depostos. Templos foram reerguidos e novamente profanados. Profetas proclamaram e foram silenciados. Mas a visão permaneceu como uma brasa oculta sob as cinzas da história, ardendo e aguardando uma profecia que se recusa a morrer. Então, na ilha rochosa de Patmos, no mar Egeu, um homem idoso contempla o céu. Seu nome é João, o último dos apóstolos vivos, exilado e esquecido pelo mundo, mas não pelo céu. É ali, em meio ao isolamento e às pedras, que os céus se abrem mais uma vez. Não é uma visão serena, é violenta. Relâmpagos rasgam o firmamento, trovões ecoam como gritos ancestrais. Terremotos abalam a terra. Anjos surgem com trombetas nas mãos, prontos para anunciar o juízo. E em meio ao caos dos últimos dias, 2 figuras se erguem, não mais como oliveiras simbólicas, nem como metáforas silenciosas ao lado de um candelabro dourado.
Agora são homens reais, ungidos, inabaláveis, indomáveis. Eles entram em cena na história com uma missão clara e um prazo exato: 1260 dias, vestidos em pano de saco, não com vestes de status, joias ou coroas, mas com farrapos de lamento, pois sua missão não é entreter, mas confrontar. E Deus declara com autoridade: concederei poder às minhas duas testemunhas. Eles não vieram para negociar com o mundo, vieram para derrubar fortalezas. Não pertencem a nenhuma denominação, nação ou sistema. Eles pertencem ao trono. Suas palavras não são discursos, são espadas. Eles têm o poder de fechar o céu, e o céu obedece. Têm autoridade para ferir a terra, e a terra se curva. Eles proferem pragas como os profetas antigos. Falam, e o clima muda. Ordenam, e os céus se calam. Profetizam, e os impérios estremecem. Quem tentar tocá-los, perece. Não são guiados por emoção, nem agem por impulso. Não buscam fama, curtidas ou palcos. Não servem às multidões, servem àquele que está assentado no trono. São como tochas humanas, fulgurando com a luz de uma autoridade esquecida por nossa geração. Queimam com uma glória que não pode ser fabricada. Então surge a pergunta que ecoa entre estudiosos, teólogos, místicos e crentes sinceros: quem são essas testemunhas? Serão homens do passado que retornaram para cumprir uma missão? Figuras novas, ocultas até o tempo certo? Ou são símbolos vivos, escolhidos por Deus para a hora mais sombria da humanidade? A identidade deles ainda é um mistério, mas o impacto de sua missão será inegável. Você está preparado para desvendar esses mistérios bíblicos e entender o que está por vir? Ao longo dos séculos, essa pergunta permaneceu como um sussurro inquietante entre estudiosos das Escrituras, teólogos, rabinos, místicos, intérpretes de sonhos e escatologistas. Todos tentaram, de alguma forma, decifrar o enigma das duas testemunhas. Três possibilidades principais surgiram do cerne da tradição bíblica: Moisés e Elias. Essa é a hipótese mais antiga e simbólica, que reverbera diretamente das montanhas sagradas da história. Moisés, o legislador, que subiu ao Sinai em meio a fumaça e trovões, trazendo as tábuas da lei. Aquele que feriu o Egito com pragas, abriu o mar com seu cajado e conduziu um povo escravizado à liberdade. E Elias, o profeta do fogo, o homem que desafiou reis, enfrentou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo e orou para que o céu se fechasse, e o céu obedeceu. Aquele que foi levado aos céus em uma carruagem flamejante sem provar a morte. Ambos apareceram com Jesus no Monte da Transfiguração, testemunhas de sua glória, representando ali a lei e os profetas, todo o Antigo Testamento personificado. Em Apocalipse 11, os sinais que acompanham as duas testemunhas são idênticos aos milagres realizados por eles: fechar os céus, ferir a terra com pragas, converter águas em sangue. Coincidência ou confirmação? Enoque e Elias. Essa interpretação parte de um princípio direto e inegável. De todos os personagens bíblicos, apenas dois jamais provaram a morte. Ambos foram transladados vivos. Enoque, aquele que andou com Deus e Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Um homem justo da linhagem antediluviana, um pregador do juízo, segundo o livro de Judas. E Elias, aquele que foi arrebatado em vida em um redemoinho de glória. O argumento aqui é bíblico e contundente. Hebreus 9:27 afirma: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Se isso é um princípio divino, então Enoque e Elias teriam que retornar para morrer, para cumprir seu ciclo terreno, e as duas testemunhas seriam, portanto, esse retorno. A justiça divina encerrando o que ficou inacabado. Dois novos profetas desconhecidos, homens comuns, sem nome ou passado registrado, mas separados por Deus para um tempo que ainda não chegou. Como Noé em seus dias, como Moisés em seu deserto,
como João Batista, que surgiu do silêncio de 400 anos proféticos. Essa teoria parte da ideia de que Deus sempre levanta vozes específicas para tempos específicos e que as duas testemunhas não precisam ser reencarnações ou retornos históricos. Podem ser novos, inéditos, chamados e escolhidos como fogo oculto, aguardando a hora de acender. Eles podem estar vivos neste momento, ou talvez nem tenham nascido ainda, mas o céu os conhece e o inferno os teme. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: eles terão uma unção autêntica, não imitada, não institucionalizada. Um poder que não vem de sistemas humanos, mas do próprio Espírito de Deus. E sua missão será inadiável, inflexível e irreversível. Eles não foram chamados para agradar o mundo, foram chamados para chocar o mundo. Por 3 anos e meio, essas duas testemunhas se tornam o maior incômodo do planeta. Não são líderes políticos, não fazem parte de nenhuma instituição religiosa, nem possuem alianças com potências econômicas. Mas tem algo que o mundo moderno perdeu: a autoridade espiritual genuína. Eles não podem ser comprados, nem silenciados, nem cancelados. Nenhuma rede social pode bloqueá-los. Nenhum algoritmo pode abafá-los, porque o que eles proclamam não vem de si mesmos, vem do alto. E a verdade se espalha como fogo em campo seco. As palavras deles rasgam o véu das mentiras globais. Eles expõem, confrontam, denunciam. Não recuam diante de ameaças, nem param diante do medo. E cada vez que abrem a boca, o inferno treme. Governos tentarão derrubá-los. Forças militares os cercarão. Ataques digitais, sabotagens, campanhas de difamação, nada funcionará, porque a proteção que os envolve não é deste mundo. Mas tudo tem um tempo. E quando o relógio do céu marcar o fim, a besta virá. Ela subirá do abismo. Um ser de trevas, uma entidade de engano e poder. O anticristo não virá para dialogar, virá para guerrear. E pela primeira vez, o silêncio se instala. Ela fará guerra contra eles, não uma emboscada, não um ataque rápido, mas uma guerra aberta, brutal, pública. E então, ela os matará. O mundo assistirá. As câmeras estarão ligadas, os corpos caídos nas ruas de Jerusalém, mas não a Jerusalém Santa, não a cidade da paz. João escreve: espiritualmente chamada Sodoma e Egito, onde também o nosso Senhor foi crucificado. O local do maior sacrifício da história agora se torna palco da maior zombaria espiritual do fim dos tempos. Os corpos não serão recolhidos, não haverá velório, nem caixão, nem sepultura. Serão deixados expostos por 3 dias e meio no chão, a céu aberto, como um aviso, um troféu macabro. E o mundo vai celebrar. As imagens circularão nas redes, celebridades comentarão. Haverá comemorações públicas, festas, memes, merchandising, programas de TV zombando dos 2 malucos religiosos que finalmente se calaram. Eles serão chamados de terroristas, hereges, perturbadores da paz. E a besta será aclamada como um herói global, alguém que finalmente deu fim ao fanatismo. Será o auge da arrogância humana, a celebração da morte da verdade. Mas o que ninguém espera é que a história ainda não terminou. 3 dias e meio depois, as ruas de Jerusalém ainda guardam os 2 corpos inertes, olhos vazios, pele seca sob o sol do Oriente Médio. Nada se move, exceto as bandeiras da blasfêmia, hasteadas por toda parte. As câmeras continuam ligadas, drones sobrevoam lentamente os cadáveres, a imprensa transmite ao vivo, comentaristas discutem a queda final do fanatismo. Influenciadores vendem camisetas com a frase: "O silêncio venceu". Enquanto isso, o mundo celebra, embriagado pela própria arrogância, embriagado pelo próprio desprezo, como se a morte daquelas 2 testemunhas significasse o fim de Deus. Mas então, algo acontece. Primeiro é sutil, quase imperceptível. Um vento sopra
Não um vento comum, mas um sopro que parece carregar peso, como se o próprio fôlego de Deus descesse à terra. As nuvens começam a se mover de maneira estranha. O céu escurece, como se o universo inteiro prendesse a respiração. O som das transmissões fica falho, interferência, ruídos. Algo está prestes a acontecer e ninguém pode impedir. Os olhos de um cinegrafista se arregalam. Ele foca no corpo de um dos homens. Um dos dedos se move e então, diante de milhões, eles se levantam. Não com dificuldade, não como quem desperta de um coma, mas com autoridade, com poder, com vida nos olhos e glória na pele. As pessoas ao redor recuam. O silêncio cai sobre a multidão como uma avalanche. O pânico toma o lugar da zombaria. O riso vira grito. E em meio ao terror, uma voz ecoa do céu. Não é uma voz comum, ela rasga o firmamento, treme o chão. Ela diz: "Subam aqui." Eles ouvem e obedecem. Sem dizer uma palavra, começam a subir, não com asas, mas erguidos por uma nuvem de glória. O mesmo tipo de nuvem que envolveu Moisés no Sinai, a mesma que desceu sobre o tabernáculo no deserto, a mesma que cobriu o monte da transfiguração. Agora ela envolve os dois profetas e diante de todos eles desaparecem no céu. O mundo não consegue entender, nem explicar, nem processar. O que era para ser um espetáculo de humilhação se torna uma proclamação final de vitória. Os zombadores ficam paralisados, as câmeras desligam, os drones caem e a terra treme. As duas testemunhas do Apocalipse não são apenas figuras enigmáticas de uma visão profética, nem apenas personagens que surgirão no fim dos tempos. Elas são muito mais do que isso. Elas são um espelho, um lembrete ardente para cada geração, uma convocação silenciosa para todos aqueles que ousam viver para Deus, mesmo quando o mundo inteiro segue na direção oposta. Essas testemunhas representam algo que o mundo atual tenta apagar: a ideia de que a verdade tem um preço, de que a fidelidade exige coragem e de que o chamado de Deus não é confortável, mas glorioso. Elas nos lembram que a unção verdadeira não vem do palco, mas da presença. Não vem de holofotes, mas da intimidade com o céu. Não nasce do aplauso, mas da renúncia. O mundo pode zombar, pode ignorar, pode até matar, mas Deus ainda ressuscita. Ele ainda levanta os que caíram, ainda honra os que foram fiéis no oculto, ainda chama os que não negociaram o chamado por conforto. E agora, a pergunta não é mais sobre elas, é sobre você. Será que você nasceu para essa hora, para ser uma voz no deserto, uma luz na escuridão, um candelabro em meio à apostasia dos mistérios bíblicos? Deus está te chamando. Você vai responder?